A transformação social nos governos Lula e Dilma, um legado de inclusão e combate à pobreza. A partir de 2003, o Brasil iniciou uma das mais profundas transformações sociais de sua história. Com uma visão que aliava responsabilidade fiscal e desenvolvimento social, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010, e Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, implementaram um conjunto de políticas públicas que tiraram milhões da pobreza. Levaram cidadania aos rincões do país e construíram uma nova classe trabalhadora. Os pilares da inclusão no primeiro governo Lula, de 2003 a 2006. O primeiro mandato do presidente Lula foi marcado pela criação de programas estruturantes que se tornariam referenciais no mundo inteiro. Bolsa Família, 2003. O principal programa de transferência de renda do país foi criado pela unificação de políticas fragmentadas anteriores, como Bolsa Escola e Auxílio Gás. Com ele, o governo integrou as ações em um único sistema, o Cadastro Único, garantindo eficiência e foco nos mais pobres. Para receber o benefício, as famílias precisavam manter crianças na escola e em dia com a vacinação, transformando o programa em uma poderosa ferramenta de quebra do ciclo intergeracional da pobreza. Programa Universidade para Todos, ProUni, 2004. Ao conceder bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas para estudantes de baixa renda, o ProUni democratizou o acesso ao ensino superior, permitindo que negros, indígenas e jovens de famílias humildes pudessem, pela primeira vez, sonhar com um diploma universitário. Luz para Todos, 2003. Este programa levou energia elétrica a mais de 16 milhões de brasileiros que viviam em áreas rurais e isoladas. Antes dele, essas famílias arcavam com quase todo o custo da eletrificação, o que as mantinha na escuridão e no atraso. Com o Luz para Todos, o Estado chegou onde o mercado não chegava, garantindo um direito básico e fomentando o desenvolvimento local. Fome Zero, a estratégia que deu origem a diversas outras políticas. O Fome Zero foi um conjunto de ações que buscava garantir o direito à alimentação adequada, atacando as causas da fome e não apenas seus efeitos. Aprofundamento e ampliação no segundo mandato de Lula, de 2007 a 2010. Com a estabilidade econômica consolidada, o segundo mandato ampliou o leque de direitos e investimentos. Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Mais do que um plano de infraestrutura, o PAC gerou milhões de empregos e direcionou investimentos para habitação, saneamento e transporte, melhorando a qualidade de vida nas periferias e cidades de médio porte. Minha Casa, Minha Vida, 2009. Criado para enfrentar o déficit habitacional, o programa se tornou uma das maiores iniciativas de moradia do mundo. Ele não só garantiu a casa própria para milhões de famílias de baixa renda, como também movimentou a economia e gerou empregos na construção civil. Sistema de Seleção Unificada, SISU, 2010. Ao usar a nota do Enem como porta de entrada para universidades públicas federais, o SISU democratizou e deu transparência ao acesso ao ensino superior público, facilitando a mobilidade de estudantes de todas as regiões. Fundo de Financiamento Estudantil, FIES reformulado e ampliado, o FIES passou a oferecer condições mais acessíveis para que jovens de baixa renda pudessem financiar seus estudos em instituições privadas. Lei de Cotas, 2012. Embora sancionada no governo Dilma, esta lei foi uma culminância das lutas e políticas dos governos Lula, reservando vagas em universidades federais para alunos de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. A missão de erradicar a miséria extrema no governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016. Dando continuidade à agenda de inclusão, a presidente Dilma Rousseff lançou o ambicioso Plano Brasil Sem Miséria em 2011, com a meta de retirar da pobreza extrema os 16,2 milhões de brasileiros que viviam com menos de R$ 70 por mês. O plano era um guarda-chuva de ações que se apoiava em 3 pilares: garantia de renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva. Ampliação do Bolsa Família. O programa foi reforçado para alcançar quem ainda estava fora do cadastro, com a busca ativa dessas famílias. Bolsa Verde, uma inovação que pagava R$ 300 por trimestre a famílias extremamente pobres que atuassem na conservação ambiental em florestas nacionais e reservas extrativistas. Programa Cisternas, massivamente ampliado, garantiu o acesso à água para consumo humano e para a produção agrícola no semiárido, combatendo a seca e a pobreza rural. Valorização do salário mínimo.
uma política contínua de aumento real do salário mínimo, que beneficiou diretamente os aposentados e pensionistas do INSS e serviu de piso para a categoria, injetando renda na economia local das pequenas cidades. Benefícios para a classe pobre. O resultado desses anos de políticas sociais foi a inclusão de 48 milhões de brasileiros nas classes A, B e C, fazendo com que a classe média se tornasse majoritária no país pela primeira vez. A combinação de transferência de renda com geração de empregos, aumento real do salário mínimo e expansão do crédito criou um ciclo virtuoso. O consumo cresceu, a economia se fortaleceu e a pobreza extrema caiu a patamares nunca antes vistos. O terceiro mandato de Lula, 2023 até o presente, a reconstrução e o avanço acelerado. Após um período de retrocessos, o terceiro governo Lula retomou e modernizou a agenda social, com resultados impressionantes em apenas 2 anos. Reformulação do Bolsa Família. O programa foi relançado com um valor mínimo de R$ 600 por família, mais adicionais de R$ 150 para crianças de até 6 anos e R$ 50 para gestantes e jovens. Em 2024, atendeu 21 milhões de famílias, com mais de 83% dos benefícios em nome de mulheres. Retirada do mapa da fome, um dos maiores feitos foi a redução histórica da fome. Em 2023, 24,4 milhões de pessoas saíram da situação de insegurança alimentar severa, uma queda de 85%. Nova classe trabalhadora, a renda do trabalho cresceu, e a desigualdade atingiu o menor nível desde 1960. Dados de 2025 mostram que 14,17 milhões de pessoas deixaram a pobreza desde 2023, com a renda dos 50% mais pobres crescendo quase 5 vezes mais que a dos 10% mais ricos. Educação como poupança. PEDME é lançado em 2024. Este programa inovador oferece uma poupança de até R$ 9.200 para estudantes do ensino médio público, com o objetivo de combater a evasão escolar e incentivar a realização do Enem. Retomada de programas estruturantes. O Minha Casa, Minha Vida contratou 1,2 milhão de novas moradias, o Farmácia Popular voltou a crescer e o programa Mais Médicos foi fortalecido, garantindo dignidade e saúde para a população mais vulnerável. Vejamos o impacto social em números. Para ilustrar a dimensão dessas conquistas, vou fazer aqui um resumo dos principais indicadores. Política, programa, período, impacto e benefícios para a classe pobre. Bolsa Família de 2003 a 2024 unificou e ampliou a transferência de renda, chegou a 21 milhões de famílias, 2024, com benefício mínimo de R$ 600. Inclusão no ensino superior de 2004 a 2012. ProUni, SISU, FIES e Lei de Cotas levaram negros, indígenas e pobres às universidades. Luz para Todos de 2003 a 2024 levou energia elétrica a mais de 17,5 milhões de pessoas em áreas rurais, garantindo dignidade e desenvolvimento. Minha Casa, Minha Vida de 2009 a 2024 reduziu o déficit habitacional e gerou emprego, contratando 1,2 milhão de novas unidades só a partir de 2023. Redução da pobreza e fome de 2023 a 2025. 24,4 milhões saíram da insegurança alimentar, 14,1 milhões deixaram a pobreza. Valorização do salário mínimo de 2003 a 2025. Política de aumento real, injetando renda na base da pirâmide e aquecendo a economia local. Conclusão. Os governos Lula e Dilma representam um capítulo áureo na luta contra a desigualdade no Brasil. Mais do que números, suas políticas representaram a devolução da dignidade, da esperança e do protagonismo a milhões de brasileiros que viviam à margem da sociedade. Ao integrar programas de transferência de renda com investimentos em educação, moradia, energia e infraestrutura, esses governos construíram as bases para um país menos desigual e mais justo, provando que é possível crescer com inclusão social.